Oi, Luiz, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui o que você vai estar fazendo no PET 2, tá bom? Junto com a orientação do professora Jaqueline. O que a gente tem na semana 1 do PET 2? A gente vai falar de movimento, né? O que é movimento? Aí você vai pensar assim, sempre que a gente tem uma pessoa, um carro, um objeto que sai do lugar, ele tá parado. Então não tem movimento, tem repouso. De repente eu começo a andar, eu tô paradinha aqui, sentadinha, e de repente eu me levanto. Então a gente tem um movimento, né? Aí a gente tem dois tipos de movimento que a gente vai ver. O movimento que a gente chama de movimento retilíneo uniforme e o movimento uniforme variado. Vamos ver o que é o movimento retilíneo uniforme? Olha, vamos ver aqui uns exercícios para você entender. Ó, o que é o movimento retilíneo uniforme? Vamos pensar que eu estou me movimentando, eu estou andando. Eu saio daqui e vou lá na padaria. Só que eu vou sempre na mesma velocidade. O que é velocidade? A velocidade, ela é uma grandeza que ela vai descrever o meu movimento. Se ele é muito rápido, se ele é muito lento. Então, quanto mais rápido, maior a velocidade. Quanto mais devagar, menor a velocidade. Então, se eu sair daqui e for até a padaria, e sempre andando na mesma rapidez, sem ir mais rápido, sem ir mais devagar, a gente tem o que a gente chama de uma velocidade constante. Ela não foi rápido, nem foi devagar. Sempre na mesma rapidez, então sempre na mesma velocidade. E se o meu caminho for só uma linha reta, eu não fizer curva, aí a gente tem um movimento uniforme retilíneo. O que é o movimento uniforme retilíneo? Não mudei a velocidade, ou seja, não fui mais rápido ou mais devagar, sempre no mesma passada, sempre na mesma rapidez. E não fiz curva, foi um movimento retilíneo, sempre em linha reta. Igual o exemplo aqui, a primeira questão, ó, tá explicando, o movimento retilíneo uniforme é um movimento com velocidade constante e tem que ser numa reta. Aí vamos ver lá, aí tem a primeira questão, ó. Como deve ser a trajetória do movimento retilíneo uniforme? Tem que fazer curva, torto, inclinado, o que eu acabei de falar? Sempre numa, isso, por isso chama movimento retilíneo. Aí aqui tá perguntando qual dessas alternativas pode se considerar um movimento uniforme. Aí você vai olhar. A pessoa fez curva, ela andou sempre em linha reta, a velocidade é sempre a mesma coisa, sempre na mesma rapidez. Se ela andou sempre em linha reta, sempre na mesma velocidade, aí a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Agora vamos ver aqui a semana 2. Ó, na semana 2 a gente vai estar falando de movimento acelerado. O que seria esse movimento acelerado? Movimento uniforme variado, que é o movimento acelerado. Lembra que lá no movimento retilíneo eu sempre andava na mesma rapidez. Agora no movimento variado eu continuo sendo em linha reta. A gente aqui não vai considerar um movimento com curva, a gente vai considerar um movimento reto, sempre em linha reta, só que a velocidade vai mudar. Às vezes eu tô andando mais devagar, quando eu ando mais rápido. Às vezes eu tô andando rápido, eu começo a andar mais lento, aí a gente fala que tá acelerando, igual o carro. Aqui, lá no desenho, ele não tava com velocidade de 80 km por hora, passou um certo tempo, foi para 100. Então a gente tem um movimento acelerado, a velocidade ali tá mudando, entendeu? Então quando a gente tem isso, a gente fala que tem um movimento uniforme variado. A gente vai mudar a velocidade, mas sempre em linha reta. Aí aqui tem um exemplo. Número 1, como deve ser a velocidade de movimento retilíneo uniforme variado? Vai ser constante? Eu vou andar sempre na mesma velocidade? Não, né? O que eu acabei de falar? Isso aí, sempre velocidade mudando. O que será isso, né? Aí aqui a gente tem outro exemplo, tá vendo? O carro tava a 100 km por hora, depois foi para 160. Mudou a velocidade, não mudou? Então a gente tem um movimento variado. Certinho? Agora a gente vai lá para a semana 3. O que a gente está falando da semana 3? Ó, aqui a gente está vendo os gráficos que representam os movimentos. Olha, quando a gente tem uma linha reta no gráfico velocidade versus tempo, eu tenho uma linha reta ali, ó, sempre na mesma velocidade, a gente tem um movimento retilíneo uniforme, ó, linha reta lá no gráfico, porque velocidade, lembra, não muda, sempre na mesma rapidez. Já o movimento uniforme acelerado, que é o movimento uniforme variado, a velocidade vai sempre mudar. Se eu tenho uma linha reta inclinada para cima,
É porque a minha velocidade está aumentando ao longo do tempo. Aí eu tenho um movimento acelerado. O carro está aumentando a velocidade. Se eu estiver caminhando, eu estou aumentando a minha velocidade ao longo do tempo. Agora, se eu tenho uma reta inclinada para baixo, significa que eu estou diminuindo a velocidade. Eu estou freando, eu estou parando, indo mais devagar. A gente tem um movimento retardado, que eu estou diminuindo a velocidade, certinho? Agora aqui a gente tem uns exercícios, é para você falar esse gráfico aqui do que é. Movimento uniforme, linha reta, movimento acelerado, reta inclinada para cima, movimento retardado, reta inclinada para baixo, certinho? Então é isso aí, Luiz. Então eu vou com você até a aula 3, depois a gente faz um outro vídeo explicando as próximas aulas, tá bom? Grande abraço, qualquer dúvida é só perguntar para a professora Jaqueline ou para mim. Até mais!